Meu amigão Leandro Luigi, boa noite, irmão. Obrigado, cara. Aí, pessoal. Pô, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Aí é sempre muito bom. Bom, galera, vamos lá. Deixa eu só ver a enquete aqui, ó. Só para começar, ô Leandrão, para te falar. Vamos lá. 94% das pessoas que responderam a nossa enquete te conheceram na Editora Abril, cara. Olha isso. Tá vendo que coisa? É o que a gente estava conversando antes de entrar aqui no ar, né? Até a gente já sabe até o motivo disso daí, né? Conta aí, por que você acha que esse é... Qual que é o motivo que você acha? Eu acho que é porque eu sou conhecido como o algoz da Heróis da TV, né? E eu que implodi a revista no número 112, né? E o pior é que isso está registrado nas páginas da história, né? Pois é, cara, pois é. Essa historinha foi memorável, né? Há pouco tempo ela foi republicada. Né, mas aí já não com a mágica da época, né? Então, na época a gente podia tudo, né, cara? Hoje já, nossa, o negócio de estar cheio de dedos é em tudo, né, cara? É uma coisa assim, impressionante. Vamos começar aqui trazendo aí as grandes novidades. Vamos começar pela Heróis Esquecidos 3? Ou quer fazer alguma introdução aí? Vamos começar assim, porque ultimamente eu tava me sentindo meio deslocado, assim, nas lives e tal, né? Porque... Pô, começaram a falar do Clube dos Barbas, o pessoal só usa barba, não sei o quê, e eu com a cara limpa ali, falei, não, acho que eu preciso dar um jeito disso daí, né, cara? Então eu resolvi mudar o visual aqui para ver se impõe um pouquinho mais de respeito só, né? Boa, não sei se vai funcionar, mas vamos tentar. Não, bem-vindo ao Clube dos Barba Alfa. Boa. Bem-vindo. Então, eu selecionei uma série de coisas aí pra gente falar, né? Selecionei algumas ilustrações. E a gente podia começar com a Heróis 3, né? Heróis Esquecidos 3, né? Que tá na gráfica, deve estar impressa, até daqui uns 20 dias eu devo estar com ela em mãos, né? Esse negócio de periodicidade é uma coisa complicada, né? Essa edição de junho, né? Mas, nossa, a gente teve tantos pepinos aí para resolver e tal, e eu não consegui fechar ela antes, né? A gente sempre tem um detalhezinho aqui, outro ali, mas é o que eu falo, essa edição ela tem que ser muito bem cuidada, ela é muito feita com muito carinho, né? Então eu prefiro até atrasar um pouco a edição, mas deixar ela o mais próximo do que eu queria desde o início, né? Então, como ela tem muitos detalhes e tal, a gente sempre acaba atrasando um pouquinho mais, mas eu espero que em breve isso aí a gente já consiga resolver também, né? Essa é a capa com arte do nosso maestro, né, dos quadrinhos, o Alan Patrick, né, que o cara é um desenhista, é um monstro, né, cara? É um monstro, desenho, né? Ele, a gente costuma falar, um dos melhores desenhistas hoje do Brasil, mas eu vou até mais longe, acho que ele é um dos melhores desenhistas de quadrinhos no mundo, né, cara? Porque, além de ser um cara extremamente rápido, né, ele tem uma visão, assim, é um flash, né, assim, os layouts dele já falam por si só, né? A gente estava comentando antes da live, né? Como eu gosto de ver os layouts de página dele, porque a história está pronta, né? Você vê, ele visualiza a página inteira, né? Por completa, né? E ele é um desenhista de mão cheia, né? Então, para mim é uma honra, é um prazer enorme, né? Ter essa capa desenhada por ele, né? E colorizada pelo Johan Pohl, né? Um amigo dele, que cuidou da parte de cores e tal, e acho que é uma das capas mais lindas que eu já vi, assim, né, e é uma honra para mim poder ter essa capa editada aqui na Heróis Esquecidos, né. Eu concordo com você, cara, assim, essa capa tá fenomenal, e eu tive o prazer, pessoal, de ir acompanhando, né, o Leandro enviava para mim aqui, para mostrar, o próprio Alan Patrick, enfim, né? Então a gente viu o desenvolvimento, né? Dessa capa, cara, está espetacular. A expressão desse leão, né? A musculatura desse leão é um negócio impressionante. É absurdo, né? E as mulheres, né? Que são lindas,
o Alan desenha são maravilhosas, né, cara? Pin-ups mesmo, né? Exatamente. E aí muita gente não sabe, né, mas o responsável por essa capa, assim, dos bastidores, é o Cássio, né, é você, né, Cássio, porque foi numa live aqui, acho que foi a primeira que a gente fez, né, aqui, por causa da live eu acabei conhecendo o Alan Patrick, né, e tal, e a gente começou a conversar e trocar mensagens e tal, e aí surgiu a ideia da capa, né? Então, se não fosse esse contato aí, nossa, não teria rolado, né? Putz, que legal, que eu fico muito contente quando eu consigo unir gênios dos quadrinhos para trabalhar juntos e tal. Cara, ó, o mestre Ataíde também achou a capa belíssima, então já tá garantida, né? Já tá aprovada, né? Se mesmo, mestre, né? Ataíde falou, mestre... tá falado, né? Exatamente. E, poxa vida, eu penso aqui comigo, seria tão bacana se todos tivessem, né, todos os leitores, todos os fãs, tivessem a oportunidade de ter essas imagens, ver como é que foi o desenvolvimento da capa e tal, e não sei o quê. E não é que você pensou nisso, não é, então, Leandrão? Então. Eu acho importante, né, dividir isso com o pessoal, porque esse processo criativo, né, é muito legal, né? Então essa é uma das primeiras páginas da revista, né, aí eu conto essa história, né, de os bastidores da capa, né? Então tem os primeiros layouts, né, que o Alan mandou, ele mandou 2 layouts, uma capa, um desses layouts é fantástico, né, cara, por mim eu fecharia com ela mesmo, né? Mas eu tive que me conter, né, você tinha me falado dessa questão do Edson, né, que ele precisa tomar uns calmantes. Não, o Edson SS, essa capa aí, ele empacota, né, cara, aí não ia aguentar, né? E aí eu falei com o Alan, eu falei, pô, essa ideia tá ótima, né, mas ela tá muito ousada para uma personagem vintage, né, assim, uma personagem do final dos anos 30, né, e a ideia da revista não é uma questão de censura, mas é mais de bom senso mesmo, né? Sim. Então, assim, a gente preferiu usar a outra capa, que é a que a gente mostrou aí, que é mais comportada, mas ela é tão linda quanto, né? Não, e outra, e a revista, ela traz essa aura vintage mesmo, né? Aquele negócio mais lúdico, né? Que mostra e não mostra e tal, né? Exatamente, fica insinuando, né, e tal, né? Então é nostalgia. Então a gente optou pelo outro layout, né? E aí eu conto aí, né, nesse textinho. Pô, quando eu vi aqueles layouts, eu já fiquei louco, mas aí alguns dias depois ele mandou o lápis e depois mandou a arte final. Eu falei, não é possível, né, cara? O cara é bom demais. É impressionante, cara. Exatamente. E aí tem uma mini biografia dos dois, né, que fizeram a capa, que acho que a gente tem que dar os louros a quem merece, né? Então acho que a gente tem que destacar mesmo quem tem o mérito da capa, né? Ao adquirir a sua Heróis Esquecidos número 3, você já fica sabendo aí que você vai ter essa matéria incrível contando os bastidores da capa da edição, que, olha, está excelente, cara. Acho que é a capa mais bonita dessas últimas publicações que a gente tem visto por aí. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Muito bonita mesmo. Muito bonita mesmo. Isso, as primeiras páginas, né, da China, eu conto no texto, né, para contextualizar e tal. Esse material ele tinha sido produzido pelo estúdio do Eisner e do Jerry Iger. Ele começou a ser exportado para um tabloide inglês, que também distribuía quadrinhos lá na Austrália, né? Então a China primeiro foi publicada lá na Inglaterra e na Austrália, e depois é que ela foi publicada nos Estados Unidos, né? E aí aconteceu uma coisa bizarra. Quando o Eisner e o Iger conseguiram um contrato para lançar coisas de quadrinhos nos Estados Unidos, na Fiction House, né, a editora onde eles trabalharam pela primeira vez, eles fizeram o seguinte, eles tinham mandado as artes, né, da China e de vários outros materiais lá para a Inglaterra, e aí eles trouxeram de volta, importaram de volta esse material. E aí o que aconteceu? Nesse trâmite de vai para a Inglaterra, vai para a Austrália, perderam 10 páginas, cara, né, desse material, as primeiras 10 páginas. Então essa é a primeira, aí da página 1, aí se você puder colocar a próxima página, essa é a página 11 já, né?
Então, eu falei, poxa vida, perderam, né? Mas, assim, é lógico, né? Seria o ideal ter as páginas todas, mas em lugar nenhum do mundo você encontra mais esse material. Ele realmente se perdeu, infelizmente. Mas, para a compreensão da história, ela acabou não fazendo tanta falta assim. Ela deu até um pouco mais de ritmo, de ação para a leitura, né? Então, aí é engraçado, né? Vocês vão ver que naquele momento, isso é final de 1937, quando eles fizeram isso, e ela foi lançada em 38. Não se existia na época, nos Estados Unidos, uma noção do que era uma revista em quadrinhos, né, como a gente conhece hoje. Eles simplesmente pegavam as tiras e páginas dominicais dos jornais, né, reuniam isso e lançavam tudo junto numa forma de revista, né, um compilado, né. E aí todas as páginas da China, dessa primeira história, vocês vão notar que tem o título, né? Todas elas têm o título em cima, né? Então, porque isso aí era para ser como se fosse uma página dominical. Eles produziram o material como se fosse um material para jornal, porque até então não existia a revista em quadrinhos, né? Então, esse material ele é curioso porque ele é um material de transição entre os quadrinhos feitos para jornal e os quadrinhos feitos para revistas em quadrinhos, né? Cara, que legal. Isso é bem, bem interessante. Então, aí, esse material que eu publiquei é a primeiríssima aventura da China. Ela foi publicada originalmente na revista Jumbo Comics, né, da Fiction House. Então, as primeiras 8 edições contam trazem essa história, cortada em capítulos e tal, né? E nesse primeiro momento, ela ainda usa uma roupinha mais comportada, uma coisa mais simples, né, um modelito mais básico, né? E só depois, a partir do número 9 e 10, a partir do número 10, é que ela começa a usar o traje dela que a gente conhece agora, com pele de leopardo, que é o que deixou ela famosa, né? Durante décadas aí, né? Então essa aí é a primeira história dela mesmo, que conta a origem e tal, né? E todas elas são assinadas por esse W. Morgan Thomas, que é um nome fictício, né? Porque muitas pessoas trabalhavam para produzir essas histórias, né? Eram packagers, né? Que eles chamam, né? Eram estúdios que produziam material e forneciam conteúdo para as editoras, né? Então, para cumprir prazos, eles tinham, às vezes dava sorte de um artista só fazer uma determinada série, né? Mas muitas vezes um monte de gente fazia várias coisas ao mesmo tempo. Mas aí eles criaram esse nome aí, fictício, né? Que é um ghostwriter, um ghost artist aí. E não existe, esse W. Morgan Thomas é um nome da casa, né? Então, na época tinha muito disso, né? Isso. O Eisner era mestre em usar pseudônimos, né? Basil Barold, né? Vários nomes, Willis Rance, né? Todos eles eram Eisner, né? Mas aí ele usava vários para parecer que eram muitos artistas trabalhando e tal, né? E esse W. Morgan Thomas aí foi muito assim por causa de um outro escritor que ficou muito famoso na época, o escritor das Minas, o Rei Salomão, né? O H. Rider Haggard, né? E aí quiseram dar uma pegada meio parecida, inventaram W. Morgan Thomas, né, que soa bonito, né, assim, né. Boa, bacana. Né, essa é a primeiríssima história da China. Primeiríssima história. E nos próximos números, ela vai se tornar também fazer parte do mix da revista mais para frente? Então, ela vai ser intercalada com outros personagens, né. Esse primeiro ano aqui da Heróis Esquecidos, os únicos personagens que vão ser meio que recorrentes, assim, vão ser o Capitão Marvel, né, e o Homem de Borracha, né, porque os leitores gostam demais desses dois personagens, né, e faz muito tempo que não se publica nada, assim, legal do Homem de Borracha, né, e essas aventuras clássicas aí do Capitão Marvel estão jogadas em algum lugar aí, né. Então, eu acho justo, né, manter esses personagens, que eles são muito queridos aqui do leitor brasileiro, né. Mas aí, a partir do próximo ano, talvez surjam novidades, né, talvez até valha a pena
diminuir talvez o número de páginas da Heróis Esquecidos, de 64 para 48, e transformar ela em mensal em vez de bimestral, né? Tá. Aí seria uma maneira de ter um fôlego e oferecer mais material com mais frequência, né, para o leitor. E aí também vai ter o mix da revista vai estar mais variado, né? Você vai ter exatamente, mais tempo para trazer, vai ter mais variedade, né, e tudo, né? Então isso é importante, né? E o Anderson falando que esses quadrinhos antigos são fenomenais. Bom, pessoal, vocês já perceberam aí que a Heróis Esquecidos, quem não conhece ainda, não é só uma publicação de quadrinhos, tá? Porque toda essa história que o Leandro contou pra gente aqui, en passant, você coloca isso em texto nas edições também, né, Leandro? Isso, ao final de cada história, né, sempre tem um textinho contando curiosidades, né, contando a origem e falando dos autores, né? Que é importante, né? A gente sabe de tantas histórias, né, em que os grandes criadores de quadrinhos são maltratados e esquecidos, né, pela história, né? Então, exato. Poxa, é muito justo a gente dar o crédito, né, para esse pessoal que, eles fundaram o alicerce do que a gente lê hoje, né? Tudo exato. Que a gente vê hoje de quadrinhos não estaria aí se não fossem esses caras, né? E o nome da revista, né, Heróis Esquecidos, vale tanto para os personagens quanto para os artistas, sim, né? Sim, com certeza. Eles eram heróis também naquela época, né? Eles estavam desbravando, né? Imagina, né, cara? As vésperas de entrar na Segunda Guerra Mundial, né? Viver o período que foi a Segunda Guerra Mundial. Foi uma coisa tensa demais no mundo inteiro, né? E os caras ainda tinham a disposição de criar coisas que são fabulosas até hoje, né? Então o cara tinha que ser muito bom, né? Para início de conversa tinha que ser fora da caixa, né? Assim, porque eles eram fenomenais mesmo, né? Boa, tá bom. E aqui esse texto é onde você conta em detalhes isso que você passou pra gente meio en passant aqui. Isso. Aí tem até na próxima página, tem uma curiosidade aí, tem uma foto da Irish Macalla, né, que ela ficou famosa fazendo a China na TV, né, em 1956, e aí ela, num encontro com Elvis Presley, mocinho, né, no início da carreira, garotão ainda, né, isso em 56, num programa de entrevistas, né, de humor, assim, da TV americana, né. Isso aí ainda deve ser da época que ele foi censurado no Ed Sullivan ainda. Bem. Os caras só filmavam ele daqui para cima, né? Isso. Que coisa bizarra, né, cara? Eu até quis colocar essa foto, né, por causa do Elvis também, porque ele vai ser uma figura muito importante na próxima edição da Heróis Esquecidos, que vai falar é um spoiler já, que a gente vai falar da origem do Capitão Marvel Jr., e o Elvis era fã número 1 do Capitão Marvel Jr., ele tinha coleção da revista do Capitão Marvel Jr., tanto que o visual dele, que ele adotou mais no final dos anos 60 e década de 70, aquela roupa toda espalhafatosa, com uma mini capa e tal. O símbolo dele tinha um raio, né? O símbolo que ele usava ali, de Memphis lá e tal, não sei, tinha um raio, né? E a empresa dele, o logotipo, foi inspirada no raio do Capitão Marvel, né? Então ele era fãzaço do Capitão Marvel Jr., né? Então, eu falo, a gente vai mostrando aos pouquinhos aí, contando a história aos poucos, né? Boa. Ó, o Colares, ele fez um comentário aqui, ó, comentando sobre os artistas da época, né? Ó, e criaram maravilhas e esperança em um mundo entre guerras com fascismo, epidemias, etc. Exatamente, né? Além disso aí, tinha o Nas lá, né? O Bigode. Bigodinho. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora. E eu deixo, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!